No vídeo de hoje vamos falar de Bob Marley. Coincidências do rock. Como eu disse na chamada, hoje vamos fazer homenagens a Robert Nesta Marley. Sim, ele mesmo. Bob Marley, mundialmente conhecido como o rei do reggae. Claro que não vamos falar sobre toda a carreira, a discografia do Bob Marley. Vamos pontuar alguns acontecimentos importantes que marcaram sua trajetória na música e na vida pessoal também. Nascido em Nine Mile, no dia 6 de fevereiro de 1945, Robert Nesta Marley foi um cantor e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. Bob Marley já vendeu mais de 75 milhões de discos e, em 1978, 3 anos antes de sua morte, foi condecorado pela ONU com a Medalha da Paz do Terceiro Mundo. Vale lembrar que a obra do Bob Marley tratava principalmente de temas políticos, sociais e espirituais. Dedicado a protestar contra injustiças sociais, Bob Marley é mundialmente celebrado como a voz dos pobres e oprimidos, sendo considerado um símbolo da resistência negra e espiritualidade, defesa dos direitos humanos e luta por justiça social. Suas músicas denunciavam o racismo, a desigualdade, o colonialismo e a guerra. Devoto do movimento religioso Rastafari, a vida e a obra de Marley foram profundamente influenciadas por sua fé. Sua música serviu de porta-voz às convicções e temas de fé Rastafari. A coletânea Legend, lançada 3 anos após sua morte e que reúne algumas de suas músicas menos militantes, é o álbum de reggae mais vendido da história. Bob Marley foi eleito pela revista Rolling Stone o 11º maior artista da música de todos os tempos. Bob nasceu em Nine Mile, uma vila situada na paróquia jamaicana de St. Ann, no interior do país. Filho de Norval Sinclair Marley, um capitão do exército inglês, jamaicano e branco de 50 anos, descendente do condado de Sussex, e de Cedelia Booker, uma jovem de 18 anos, pobre e negra, também nascida em Nine Mile. Bob Marley passou a infância trabalhando na propriedade da família, de segunda a sábado, e frequentando uma pequena escola em Nine Mile. Foi exatamente aí que ele conheceu Neville O'Reilly Livingstone, mais conhecido como Bunny Livingstone. Como Bob era 2 anos mais velho, Bunny já passou a vê-lo como uma espécie de líder. Essa amizade se estendeu para seus pais, que se aproximaram e acabaram se casando. Então, com o casamento, todos passam a morar numa cidade chamada Trenchtown. Mas a vida não era fácil para o Bob, principalmente no início, porque ele chegou a sofrer bullying, por conta da sua baixa estatura e a cor da sua pele. Ele era rejeitado por ser mais claro, o que era um indicativo de que ele tinha parentes brancos. Marley era defendido por Bunny, que era negro e muito mais alto, apesar de ser mais novo. Certo dia, em 1961, Bob Marley e Bunny Livingstone acabam cruzando com outro garoto que também morava em Trenchtown, que na verdade estava cantarolando uma música. Era Winston Hubert McIntosh, já conhecido pelo apelido de Peter Tosh, que tinha um violão e passou a ensinar Bob e Bunny a tocar em uma igreja local. Seria ali o início dos The Wailers. No início dos anos 70, os The Wailers, já devidamente inseridos no mundo da música, fazem pequenas gravações e conseguem algum destaque local, trabalhando com o produtor Lee Scott Perry. Fundam uma gravadora chamada Tuff Gong, mas além disso, Peter McIntosh também funda uma gravadora para os seus projetos solos, a Interdiplo. E por outro lado, Bunny Livingstone também funda a sua, a Solomonic. Em 72,
os The Wailers passam tempo, né, em Londres. Bob Marley compõe algumas músicas para o disco novo de Johnny Nash, entre elas Stir It Up. Esse sucesso fez com que uma onda, né, de interesse pelo reggae começasse a surgir na Europa e nos Estados Unidos. A banda então consegue um contrato de gravação com a Island Records, do empresário Chris Blackwell, mas decidem gravar o disco na Jamaica. Então, em abril de 73, eles lançam Catch a Fire, um dos discos mais icônicos e emblemáticos da discografia da banda. Vai lembrar que essa é a capa original, mas que posteriormente acabou sendo proibida, né? Então virou item de colecionador. Vai destacar aqui as músicas Stir It Up, que Bob havia composto para o disco, né, de Johnny Nash. Duas músicas cantadas pelo Peter Tosh, 400 Years e Stop the Train, além de Concrete Jungle e King Reggae. Catch a Fire, que recentemente completou 50 anos do seu lançamento. O disco vende muito bem, ganha disco de ouro e garante, né, para a banda uma turnê muito bem sucedida pelos Estados Unidos e Inglaterra. Entretanto, após a primeira parte, né, da turnê lá na Inglaterra, Bunny Livingston decide voltar sozinho para a Jamaica, alegando que não queria tocar na Babilônia, porque isso ia contra a sua fé Rastafari. Decidiu que, a partir de então, só se apresentaria em turnês pela Jamaica. A saída de Bunny Livingston provocou uma certa queda de braço, né, entre Bob Marley e Peter Tosh. Isso porque Peter Tosh alegou que queria mais espaço, né, principalmente para cantar. Chegou a cogitar, né, uma possibilidade de lançar o seu disco solo, mas numa conversa com os executivos da gravadora, essa possibilidade foi vetada. Isso fez com que Peter Tosh retornasse também para a Jamaica, o que representou o fim dos The Wailers. Em 1980, Bob Marley visitou o Brasil, né, atendendo um convite do diretor-geral da gravadora alemã BMG Ariola para participar de uma festa, né, de lançamento daquela marca de discos no Brasil. Bob Marley chegou a jogar futebol com o cantor Chico Buarque e o jogador Paulo César Caju, e disse que era torcedor da seleção brasileira e do Santos. Mas, por ter seu visto de trabalho recusado, Bob Marley acabou não tocando, né, na festa de lançamento da gravadora. Em maio de 1980, foi lançado o disco Uprising, sucesso instantâneo no mundo inteiro, com hits como Could You Be Love e a comovente faixa de encerramento, né, Redemption Song. Embarcaram na sua maior turnê europeia, arrastando multidões por onde passaram, incluindo o lendário show em Milão, na Itália, com um público estimado em 100 mil pessoas, recorde absoluto até então para qualquer banda do mundo. Durante uma apresentação no lendário Madison Square Garden, Bob Marley passou mal, desmaiando no palco. Exames descobriram, né, que ele sofria de uma espécie de câncer de pele chamado melanoma litigioso acral, que já havia se espalhado para o estômago, pulmões e cérebro, razão do seu desmaio. Foi aí que Bob Marley e seus amigos perceberam que uma unha caída em seu dedão do pé não era fruto de um acidente ocorrido em um jogo de futebol na Inglaterra em 77, e sim um sinal do câncer, né, que se desenvolvia sob a unha do dedão do seu pé. Os médicos o aconselharam a passar por procedimento cirúrgico para amputação do dedão do pé e o tratamento convencional com rádio e quimioterapia. Bob Marley se recusou, né, a passar pelo procedimento cirúrgico convencional por duas razões. A primeira é que Bob havia se convertido, né, ao movimento Rastafari, que adotava o chamado voto nazireu, que vetava qualquer modificação do corpo, inclusive o corte de cabelos e barba. Por isso, os adeptos usavam sempre longos dreadlocks. E a segunda razão era que Bob se preocupava com seus movimentos e sua dança no palco, com medo que um procedimento cirúrgico
fosse interferir na sua carreira musical. Então, ao invés do procedimento convencional, Bob Marley decidiu ir para a Alemanha, né? Recorrendo a um procedimento naturalista entre o fim de 80 e o início de 81. Mas, no fim das contas, o tratamento não surtiu o efeito esperado, né? Foi então que Bob decidiu voltar para a Jamaica e passar seus últimos dias de vida junto com a família e amigos. Mas, infelizmente, Bob Marley não conseguiu completar a viagem de volta, né? Isso porque ele passou mal no avião, precisou ser internado às pressas no hospital de Miami durante uma escala. Como sua mãe e alguns familiares, né, moravam em Miami, foram para o hospital, né, acompanhar o estado de saúde de Bob Marley. Mas, infelizmente, Bob faleceu no dia 11 de maio de 1981, pouco antes do meio-dia, pouco mais de 3 meses após completar 36 anos de idade. A música, a mensagem e a lenda de Bob Marley ganharam ainda mais força, né, desde sua morte, dando-lhe um status mítico, né, similar ao de Elvis e John Lennon. É considerado o rei do reggae, tendo sido o maior responsável pela propagação do estilo. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo pra gente homenagear Bob Marley, que faleceu no dia 11 de maio de 1981. Espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.